quebra-nozes. Era uma vez um rei e uma rainha, como muitos que já houveram até então. O rei tinha uma filha, Anne, e a rainha tinha uma outra filha chamada Catarine. Anne era muito mais bonita que a filha da rainha, mas isso não as impedia de se amarem como irmãs de verdade. A rainha, no entanto, tinha inveja pelo fato da filha do rei ser mais bonita do que a sua e procurava por todos os meios estragar a beleza da outra. Então, ela foi se aconselhar com a mulher que cuidava das galinhas, que lhe disse para lhe mandar a mocinha em jejum na manhã seguinte. Então, no outro dia, bem cedinho, a rainha disse a Anne: "Minha querida, vá procurar a mulher das galinhas e peça-lhe alguns ovos." Então Anne foi saindo, mas ao passar pela cozinha ela viu um pedaço de pão, pegou e foi mastigando enquanto andava. Quando ela chegou à casa da mulher das galinhas, pediu ovos, como lhe mandaram. Então a mulher lhe falou: "Levante a tampa daquela panela e olhe." A mocinha obedeceu, mas nada aconteceu. "Volte para casa e diga para sua mãe que mantenha a porta da despensa bem trancada." A mulher disse. Então Anne voltou para casa e contou para a rainha o que a mulher das galinhas havia lhe dito. A rainha então concluiu que a mocinha tinha pegado alguma coisa para comer e ficou de olho nela na manhã seguinte, quando a mandou de volta para as mulheres da galinha. Mas a princesa viu uns camponeses colhendo ervilhas à beira da estrada e, como era muito gentil, conversou com eles, pegou um punhado de ervilhas e foi comendo enquanto andava. Quando ela chegou à casa das mulheres da galinha, ela falou então para Anne: "Levante a tampa daquela panela e veja." Anne levantou a tampa, mas nada aconteceu. Então a mulher ficou furiosa e disse para Anne: "Diga para sua mãe que a panela não vai ferver se o fogo estiver apagado." Anne voltou para casa e deu o recado para a rainha. No terceiro dia, a própria rainha acompanhou Anne até a casa das mulheres da galinha. Dessa vez, quando Anne levantou a tampa da panela, sua cabeça caiu e o resto do corpo ficou. No seu lugar, uma cabeça de ovelha apareceu. Então a rainha ficou muito satisfeita e voltou para casa. Sua própria filha Catarina, porém, pegou um belo corte de linho, cobriu a cabeça da irmã, tomou-a pela mão e lá se foram as duas tentar a sorte. Elas andaram, andaram e andaram até chegar em um castelo. Catarina bateu na porta e pediu pousada por 2 noites. Sua própria filha, Catarina, porém, pegou um belo corte de linho, cobriu a cabeça da irmã, tomou-a pela mão e lá se foram as duas tentar a sorte. Elas andaram, andaram, andaram até chegar num castelo e Catarina bateu na porta e pediu pousada para 2 noites. Elas entraram e notaram que o castelo era de um rei que tinha 2 filhos. Um deles estava doente, à beira da morte, e ninguém conseguia descobrir o que ele tinha. E o mais curioso era que todos que cuidavam dele durante a noite desapareciam para sempre. O rei ofereceu uma boa quantia de prata para quem conseguisse acabar com aquilo. Uma vez que Catarina era uma moça muito corajosa, ela ofereceu-se para ficar com ele. Até a meia-noite, tudo correu bem. Quando o relógio bateu 12 horas, porém, o príncipe enfermo levantou-se, vestiu-se e desceu as escadas. E Catarina o seguiu, mas sem ele perceber. O príncipe então foi para o estábulo, selou seu cavalo, chamou seu cão de caça e Catarina pulou na sela mais do que depressa. E lá se foi o príncipe, cavalgando pela floresta. Enquanto avançavam, Catarina colhia nozes das árvores e enchia o seu avental com o que ela conseguia. Seguiram cavalgando até chegarem numa colina verdejante. Naquele ponto, o príncipe puxou as rédeas e falou: "Abra, abra a colina verdejante e deixe entrar
o jovem príncipe, seu cão de caça. E Catarina acrescentou rapidamente: e sua amada em seguida a ele. Imediatamente a colina se abriu e eles passaram. O príncipe, então, entrou num magnífico salão, muito iluminado, cheio de belas fadas que o rodearam e o levaram para dançar. Neste meio tempo, Catarina, sem que ninguém notasse, escondeu-se atrás da porta. Dali ela viu o príncipe dançando, 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 dançando até não poder mais e cair num divã. Então as fadas o abanavam com leques até que ele conseguia se levantar e continuar dançando. Por fim, o galo cantou e o príncipe se apressou em montar no seu cavalo. Catarina pulou atrás deles e lá se foram de volta para casa. Quando o sol nasceu, as pessoas entraram no quarto e encontraram Catarina sentada ao pé da lareira, quebrando nozes. Catarina disse que o príncipe passara uma ótima noite, acrescentando que só passaria outra noite com ele se lhe desse uma boa quantidade de ouro. A segunda noite se passou da mesma forma que a primeira. O príncipe se levantou à meia-noite, foi até a colina verdejante e ao baile das fadas, e Catarina o acompanhou, colhendo nozes, enquanto cavalgavam pela floresta. Dessa vez, ela não ficou olhando o príncipe, porque sabia que ele ia ficar dançando, dançando e dançando. Mas ela viu uma fada bebê brincando com uma varinha e ouviu uma das 3 fadas dizendo: 3 batidas desta varinha fariam a irmã de Catarina ficar tão linda como sempre foi. Então Catarina fez as nozes rolarem em direção à fada bebê para que ela pudesse começar a andar a passos trôpegos, até que, deixando a varinha cair, ela pegou as nozes na mão. Mas ela viu um bebê fada brincando com uma varinha e ouviu uma das fadas dizer: 3 batidas com a varinha e a irmã de Catarina volta a ficar tão linda como sempre foi. Então Catarina fez as nozes rolarem em direção ao bebê fada para que ele começasse a andar a passos trôpegos até elas, deixando então a varinha cair. Catarina pegou a varinha e colocou dentro do avental. Quando o galo cantou, voltaram para casa como antes, mas em vez de quebrar suas nozes como da outra vez ao chegar em casa, Catarina foi direto para o quarto, apressando-se em tocar 3 vezes em Anne com a varinha. A feia cabeça de carneiro caiu, dando novamente lugar ao seu belo rosto. Na terceira noite, Catarina consentiu em ficar com o príncipe com a condição de se casar com ele. Tudo aconteceu como nas 2 primeiras noites. Dessa vez, o bebê fada estava brincando com um passarinho e Catarina ouviu uma das fadas dizer: 3 bocados deste passarinho fariam o príncipe ficar saudável como sempre foi. Catarina fez rolarem as nozes que tinha perto para o bebê fada até ele soltar o passarinho, que então ela pegou e colocou dentro do avental. Ao cantar do galo, tornaram a partir. Em vez, porém, de quebrar as suas nozes, como sempre, dessa vez a Catarina depenou o passarinho e o cozinhou. Logo se sentia um cheirinho delicioso. Oh, o príncipe doente disse: eu queria um pouco desse passarinho. Catarina lhe deu um bocado de passarinho e ele levantou um pouco o corpo, apoiando-se os cotovelos. Logo depois, ele falou novamente: mas se dessem mais um bocado desse passarinho, eu ficaria muito feliz. Então, Catarina lhe deu outro pedaço e ele se sentou na cama. E daí disse novamente: se me dessem só mais um terceiro bocado desse passarinho, eu ficaria imensamente feliz. Então, ela lhe deu o terceiro pedaço e ele levantou, são e forte, vestiu-se e sentou-se à lareira junto com ela. E quando as pessoas entraram no quarto na manhã seguinte, encontraram o jovem príncipe quebrando nozes junto com Catarina. Nesse meio tempo, o irmão dele tinha visto Anne e se apaixonara por ela, como acontecia com todos ao ver o seu lindo rosto. Então, o filho doente se casou com a irmã sã e o filho são se casou com a irmã que uma vez ficara doente.
ou feia, e viveram felizes para sempre, e os ventos nunca lhes foram contrários.